Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos começar hoje uma nova série dos Minutos Devocionais, agora no livro de Romanos, uma carta que tem um papel muito especial na Escritura, tendo em vista que é a carta que melhor organiza todo o plano de redenção, nos revelando a vontade do Senhor desde o princípio, contando a história da redenção, para esclarecer bem direitinho o que é realmente o plano da salvação do nosso Deus. Portanto, convidamos você para participar conosco dessa jornada em que nós estaremos vendo o livro de Romanos, pouquinho em pouquinho, meditando nele, aplicando a nossa vida e assim podendo aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E nós vamos começar com o primeiro versículo. O versículo 1 de Romanos, que diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos. São de grande maioria gentios, como ele mesmo vai mencionar na carta. No versículo 5, ele fala que Deus havia chamado eles dentre todos os gentios. E mais de uma vez ele faz essa menção. E Roma era uma cidade importante. Era uma cidade que, sendo capital do império, tinha uma relevância muito grande. Todavia é interessante como o apóstolo Paulo ele se refere à igreja. Ele não se refere com a autoridade de um apóstolo apenas, mas ele faz questão de dizer escravo de Jesus Cristo. Porque quando a gente ouve a palavra servo, dá a impressão que é apenas a ideia de serviço. Olha, eu vou ali prestar um serviço, ajudar alguém. Mas a ideia dele não é apenas falar de um serviço prestado. A ideia do apóstolo Paulo é se referir à relação entre ele e Cristo. Ou seja, Cristo Jesus nos comprou por alto preço. Algo que o apóstolo Pedro vai falar na sua carta, que nós fomos comprados, não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Portanto, eles sabiam bem, até porque Roma, dizem, que tinha mais escravos do que pessoas livres. Houve um momento no Império que o número de escravos cresceu demais, que teria sido uma das razões para que o Império caísse também. Portanto, eles sabiam muito bem o que era um escravo. E o apóstolo Paulo se coloca como escravo do Senhor Jesus. Alguém que está preso ao Senhor Jesus. Alguém que foi comprado pelo Senhor Jesus. Alguém que tem obrigações para com o Senhor Jesus. E essa forma como ele trata a sua relação com Cristo e se apresenta é muito importante em nossos dias, porque nós vivemos dias em que o oposto é alimentado. As pessoas são motivadas a serem poderosas. É inclusive uma das metas da ONU, que é o empoderamento. Então as pessoas são poderosas, são grandes, elas conseguem, são alimentadas em sua autoestima para que elas então se sintam muito bem. Então é exatamente o oposto. Elas não podem ouvir nada contrário, nada que aparentemente possa fazê-las sentir pequenas. E aqui o apóstolo Paulo, sendo apóstolo do Senhor Jesus, o homem que teve revelações que, na carta aos Coríntios, ele diz que eram grandiosas. E até por causa disso, o Senhor o humilhou para ele não se ensoberbecer. É este homem de grandes coisas, um homem que era doutor da lei, um homem que aprendeu aos pés de um famoso rabino, até os dias de hoje, o mais importante. O homem que tinha uma família de posses, um homem que tinha toda uma história, digamos que importante, e se apresenta para os romanos, a capital do império, não como um grande homem, não como um homem afamado, não como um homem poderoso, não como um homem muito usado por Deus, mas como um escravo. Como um escravo do Senhor Jesus. Isso nos lembra o que o Senhor Jesus havia ensinado e com certeza repassou também para o apóstolo Paulo. Quando em João capítulo 13, ele diz assim:
Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Portanto, o apóstolo Paulo está fazendo algo que estava muito em acordo com o seu mestre, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em um certo momento, ali na ocasião da ceia, ele coloca, vamos dizer, um avental, e então chama os discípulos e começa a lavar os pés um após o outro. E nesse gesto, Jesus se mostrou humilde e, sendo o Senhor deles, serviu como se fosse, inclusive, um escravo. E assim o Senhor Jesus disse, olha, imitem. É assim no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele imitou o Senhor Jesus. E até disse aos coríntios, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus. Veja que ele realmente era. Portanto, isso é um chama para nós. Nós que não só como líderes, pastores, deveríamos sempre estar servindo e não querendo servir, não dominando, não mandando, mas querendo servir com a vida e com a palavra, que é a fiel pregação da palavra do Senhor, como toda a igreja também, vendo inclusive esse modelo. O Senhor Jesus quer que a igreja sirva dentro dela uns aos outros, para que o nome dele seja glorificado. Lembrando que o Senhor Jesus fez assim. Então, lembre-se que quando o apóstolo Paulo disse, eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou escravo de Cristo, ele disse, eu estou preso a ele, eu estou ligado a ele, eu fui comprado por ele, eu pertenço a ele e a mais ninguém. E eu estou aqui para servir. Tudo isso dentro de uma pequena expressão. Você, portanto, deve olhar a sua própria vida como escravo do Senhor Jesus. Aí você diz, mas escravo é uma coisa tão terrível. É que a relação entre escravo e senhor de escravo na história foi uma relação que variou de geração para geração. Ser escravo, muitas vezes, não era uma coisa ruim. Tanto que a palavra do Senhor nos fala, lá no Pentateuco, que no momento do jubileu, aquele ano em que eles deveriam liberar os escravos por ordem do Senhor, ele diz que havia uma possibilidade. Olha, se teu escravo disser, não, eu amo meu Senhor, eu amo estar aqui, eu amo minha família aqui, eu amo tudo aqui, e eu quero continuar como escravo. Você pode pensar, mas quem, com um bom senso, iria desejar continuar como escravo? Devemos olhar o contexto. É que os escravos não eram maltratados em todas as civilizações. Os escravos muitas vezes eram tratados como filhos e estavam ali para servir. E quando a relação era boa, eles se tornavam até mesmo herdeiros, como foi o caso de Abraão, que disse, Senhor, se eu não tenho filhos, então o meu herdeiro será meu escravo, que nasceu aqui. Ou seja, a relação entre o senhor e o escravo nem sempre era ruim. E é claro que é essa a relação com o Senhor. Afinal das contas, você mesmo testemunhará. Qual é a relação que o Senhor Jesus tem com a sua igreja, que ele chama também de um povo que é o escravo dele, ele é senhor deste povo. Esse povo deve a ele obediência, deve a ele submissão, porque ele comprou lá na cruz do Calvário com precioso sangue. Me diga, quantas vezes o Senhor Jesus saiu batendo, saiu com tirania, com grosseria, saiu mandando e ordenando a revelia? Quantas vezes o Senhor Jesus foi estúpido e tratou mal os seus escravos? Quantas vezes? Nenhuma. Muito pelo contrário. Foi ele, o Senhor Jesus, quem lavou os pés dos seus escravos, os discípulos, lá na ceia, como nós já mencionamos. Portanto, observe bem qual é a relação. Só que essa relação é importante porque significa eu pertenço a ele. E isso para nós é um conforto. Você pode pensar, bom, todas as vantagens estão no Senhor, já que ele aqui é o dono de tudo. Não. Existe uma grande vantagem, uma grande regalia, um grande benefício de ser escravo do Senhor Jesus. Qual é? É que eu sei que eu estou seguro, porque eu pertenço a ele. Eu sei que eu tenho alguém que é
responsável por mim, alguém que vai cuidar de mim, alguém que me protegerá, me guardará, porque eu pertenço a Ele. Portanto, há uma relação magnífica entre o escravo e o Senhor. É a relação de pertence. Eu pertenço ao Senhor. Logo, se alguém tentar nos tirar do Senhor Jesus, se alguém tentar nos roubar de Jesus, ele vai atrás. Percebe? Ou seja, porque nós pertencemos a Ele. Então, dizer que eu sou escravo de Jesus, ao mesmo tempo, é indicar uma relação de humildade. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para glorificar o nome dele e servir, inclusive, as pessoas que ele quer. Né? Quando ele disse assim, olha, faça isso, faça aquilo, eu estou aqui para servir, mas também é uma relação de segurança, uma relação de bem-estar. É a certeza que eu estou na presença do Senhor. Eu pertenço a Ele, eu fui comprado por Ele, portanto ninguém pode me tirar dele, porque Ele vai atrás. Ele não vai deixar que alguém roube os seus escravos dele, porque Ele é o Senhor desses escravos. É uma segurança magnífica. Então observe como o apóstolo se coloca. Você que é membro da igreja, olhe para você mesmo como um servo. As pessoas querem ser servidas o tempo todo, elas querem mandar o tempo todo, elas querem aparecer o tempo todo, mas elas não querem servir, elas não querem colocar a sua vida. Você que é pastor, por favor, pare de dominar com tirania, pare de ser maldoso, pare de achar que você tem que mandar e o outro obedecer. O seu papel é servir. E observe que ele diz que foi chamado com um papel específico, né? Que seria ser apóstolo, e esse era o papel, a missão específica dele, separado para o Evangelho de Deus. Nós somos todos, inclusive, separados. É claro que ele, mais especificamente, para pregar o Evangelho do Senhor, para colocar o fundamento, que é o Evangelho de Cristo, que é o fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos. Né? Mas todos nós somos separados para o Evangelho de Cristo, porque, inclusive, ele mesmo, o apóstolo Paulo, nos diz isso em Efésios, quando ele diz que ele nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, fomos separados para ele, nós pertencemos a ele. E nós vivemos pelo Evangelho para o Evangelho. Logo, a sua vida está separada para isso. E você pode dizer assim, mas eu fui separado do mundo, olha que coisa ruim, agora eu tenho que viver uma exclusividade. Não olhe desse jeito, isso é olhar de um coração ainda cobiçando as coisas do mundo. Olha assim, que coisa maravilhosa, eu fui separado para Deus. Eu fui escolhido para viver para Ele, eu pertenço a Ele, eu sou dele e eu vou viver pelo Evangelho dele. A minha vida está dedicada, destinada, consagrada a Ele. Que privilégio maravilhoso. De tantos no mundo, poder viver para o Senhor é um privilégio, um grande privilégio. Portanto, observe que todos os termos deste primeiro versículo apontam para um privilégio que nós temos. Claro, um dever, porque era o dever de servir ao Senhor como escravo, humildemente, mas ao mesmo tempo o privilégio de pertencer. O privilégio de ser separado para o Evangelho de Deus, porque a igreja é uma igreja apostólica, fundamentada na doutrina dos apóstolos, enviada também pelo Senhor, como os apóstolos, para pregar a palavra, mas ali também tem um dever, não só o benefício, o dever de estarmos, portanto, levando esse Evangelho adiante. Então, faz isso. Deus nos abençoou com uma grande bênção, pertencer a Ele. Não estamos soltos para que o diabo pinte e borde, não estamos soltos e então sujeitos ao império das trevas, não estamos. Nós estamos seguros no reino de Deus. Pertencemos a Ele, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos seguros, estamos na presença do Senhor e pertencemos a Ele. E esse é um privilégio. Portanto, veja a si mesmo como alguém que pertence ao Senhor. E viva como tal, humildemente, se dedicando e se alegrando, porque se você entendeu o privilégio de pertencer ao Senhor, você viverá a sua vida para a glória dele com alegria, com satisfação. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Como é bom pertencer a ti. Como é bom ser teu, Senhor.
e assim poder servir como o Senhor serviu, dando exemplo, lavando os pés e vivendo para o louvor da tua glória. Que o Senhor nos ajude, porque nesse mundo nós, Senhor Deus, também somos maltratados e perseguidos, porque estamos no mundo, mas somos teus. Protege os teus escravos, guarda-nos, Senhor Deus, no dia a dia. E, ó Deus, teu nome seja glorificado em nós, de forma que, não só como escravos, mas como filhos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, seja louvado em nossas vidas. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia.